Olá, você conhece o Apollo Channel? Se não conhece, hoje é uma boa oportunidade. E se gostar, indique a um amigo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Hoje a gente fala aqui de curiosidades sobre furacões. Não é a primeira vez que internautas nos questionam sobre a escala da intensidade de um furacão. Hoje, um furacão ele é classificado entre as categorias 1 e 5, mas diante de tanta destruição, diante de tantos fenômenos violentos com frequência, inclusive novamente nesta temporada de 2019, a gente observou aí com Dorian que arrasou as Bahamas. É comum pensar por que é que não existe ainda a categoria 6 na escala que mede os furacões. Não seria razoável termos uma atualização dessa escala, já que neste ano de 2019 ela completa 50 anos? Será? Bom, para a gente ter essa resposta, primeiro a gente vai entender aí como é que funciona a escala Saffir-Simpson. Ela foi criada lá em 1969 e hoje ainda é utilizada para classificar os furacões ao redor de todo o globo. E inclusive ela é utilizada na engenharia civil. Olha, este aqui é o Herbert Saffir, ele era engenheiro civil, e este aqui é o Robert Simpson. Ele era meteorologista e, na época, diretor do NHC, o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos. Pois bem, eles se juntaram e fizeram história. Eles elaboraram a escala Saffir-Simpson. Algumas curiosidades. O Saffir, ele morreu com 90 anos. Quando ele tinha 30 anos, ele já estava formado, trabalhava como engenheiro assistente na Flórida e desde então viajava exaustivamente para estudar os danos causados por tempestades. E foi aí então que ele desenvolveu uma escala para catalogar os furacões. E o Simpson também tem uma história aí bastante curiosa. Quando ele era criança, com 6 anos de idade, ele sobreviveu a um grave deslizamento no Texas durante a passagem de um furacão. Na idade adulta, ele era fascinado pelo clima, até que virou meteorologista e depois diretor da NHC. Ele faleceu com 102 anos. Bom, as categorias dos furacões que eles criaram, que é da 1 a 5, elas se baseiam então na intensidade dos ventos e nos danos que esses ventos podem causar. Para uma tempestade tropical virar um furacão, ela precisa pelo menos ter ventos de 119 km por hora. E aí, conforme a intensidade dos ventos vai aumentando, a categoria também vai subindo, até chegar à categoria 5. Na categoria 1, a passagem de um furacão ainda provoca danos menores. Mesmo assim, a queda de árvores, placas são arrancadas, existem alagamentos em áreas costeiras por causa da elevação das ondas provocada pelos ventos fortes. São ondas que podem passar de 1,5 m. Depois, na categoria 2, na categoria 3, os danos vão aumentando. Aí já são ventos poderosos aí que podem arrancar telhados, janelas, portas, também provocam muito alagamento com a subida do mar. Na categoria 3, o furacão já é grande, já é muito poderoso, pode provocar ventos que geram ondas aí de quase 4 metros e as inundações costumam arrasar as propriedades nas áreas costeiras. Árvores de grande porte também são arrancadas nesta categoria. A gente já está falando de ventos aí que passam de 200 km por hora. E aí, na categoria 4, na categoria 5, já são ondas cinematográficas que podem passar de 5 metros. A destruição nela é completa. Pequenas residências aí em áreas costeiras são arrastadas. Árvores também são completamente destruídas. Tudo é levado pela força dos ventos e também pelas inundações. Geralmente, quando um furacão atinge a categoria 4, há uma ordem de evacuação de 10 quilômetros da costa. Mas os danos para a categoria 5 não variam muito, a destruição também é completa e aumenta aí essa ordem de evacuação para 16 quilômetros da costa. Deu para entender então que um furacão é encaixado aí numa categoria de acordo com a intensidade dos seus ventos e principalmente com os danos que esses ventos certamente vão causar.
Imagine então um cenário devastador de casas submersas, tudo arrancado aí pela força dos ventos e das águas, árvores, postes, placas. Já seria uma completa destruição com a passagem de um furacão na categoria 5. Estamos falando aí de ventos de 249 km por hora. Agora, imagine se esses ventos atingem 300 km por hora, a diferença de danos é muito pequena, ou seja, por isso é que não temos a categoria 6. Não há como ter uma destruição maior em cima do que já está completamente destruído. A categoria 5 já indica aí a completa destruição. Hipoteticamente pensando, aí sim, daqui alguns vários anos, se a gente pensar em estruturas diferentes, estruturas de ferro, de titânio, não sei, e os ventos de um furacão atingir aí 400 km por hora, 500 km por hora, daqui centenas de anos, aí sim a gente pode pensar numa categoria 6, por conta da intensidade dos ventos e dos danos que esses ventos poderiam causar, ou seja, será que esse tipo de vento poderia aí danificar uma estrutura de ferro, estruturas mais fortes? Neste cenário hipotético, aí sim poderíamos pensar numa categoria 6. Bom, a escala Saffir-Simpson ela é americana, mas ela é utilizada aí para classificar os furacões em todo o globo. Se uma tempestade tropical evoluir nas águas quentes do Oceano Atlântico, na costa dos Estados Unidos, na costa da Europa, no Golfo do México, do outro lado no Pacífico também, na costa mexicana, até a região do Havaí, se fala em furacão. Mas, se a gente tiver também um furacão na região do Pacífico Asiático, ali é Japão, estamos falando da China, também das Filipinas, esta região se dá o nome de tufão. E um pouco mais para baixo do globo, no Oceano Índico, entre a costa da Índia, também a região da Arábia Saudita, na Austrália, a região da Indonésia, aí estamos falando de ciclone tropical. Então, furacão, tufão, ciclone tropical são exatamente os mesmos fenômenos. Tudo vai depender em que parte do globo ele se forma. Mas e o Catarina? Pois é, os cientistas americanos lá em 2004 classificaram o Catarina como um furacão também, só que um furacão extratropical. Ele evoluiu de um ciclone extratropical, mas eles não tiveram dúvida e classificaram o fenômeno como um furacão. Foi o primeiro a ser classificado como um furacão extratropical e o primeiro também a atingir o Brasil. A gente tem imagens dele, inclusive, aqui no nosso pôster. Bom, esperamos ter contribuído aí com um conhecimento maior sobre furacões para vocês. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Deixe seu comentário aqui embaixo, deixe seu joinha e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Aperte o sininho, assim você recebe as próximas notificações. A gente se vê no próximo vídeo.